Bora. 1, 2, 3. Vocês já repararam que não estão... ok, tá. Não sabia que ainda havia uma parte. Vocês já repararam que não estão em minha casa. Vocês foram expulsos da minha casa, acabou, fica uma relação estritamente profissional. Estão a ver como é com as prostitutas. Pronto, não há aquele abracinho no fim, não há. Passa-se por MBA, digo eu, e vamos embora. Estamos num estúdio incrível, sinto-me beta, sinto-me alenca, apesar de estar sentada. Estou tão feliz por estar aqui, é uma parceria ótima com Comuna Studios, vou dizer em inglês para parecer ainda mais fixe. E estou a inaugurar isto, é o segundo episódio, vou pôr o Mário Daniel primeiro, porque ele implorou muito, não só para ser entrevistado, mas também para eu pôr antes. Mas este é o primeiro episódio oficial e é com o grande João Louro. João, assim do nada, como é que isto... Como é que estamos juntos? Como é que isto acontece? Como é que estamos juntos? Olha, epá, não sei, acho que foi full circle. Não é? Mas não foi? Nós conhecemos-nos desde os... eu não tenho noção que bué traumas. Dos meus 18, 19, tu estavas nos 17 na altura? Fogo, tu és mais velho, realmente parece. Eu sou de 84, eu era mais velho. 2 anos. Não parecia. Não, na altura não. Não parecia. Pá, estou contente por estares aqui. Eu lembro-me que ao longo dos anos fomos-nos encontrando assim algumas vezes, a última vez até foi na Cultura Gesto, queria só dizer que consumo cultura. Também estiveste uma vez no Café Teatro da Comuna, quando eu estava a fazer improv. Tu lembras disto? Que ainda não tinhas aberto a HIT? Há muitos anos atrás. Eu acho que eu já tinha aberto a HIT, mas ainda era uma fase muito prematura, ou seja, e nessa altura quando havia o improv da Comuna, foi um sítio onde eu fui procurar atores. Na altura eu lembro do Pedro Luzindro, havia o Pedro Luzindro, sem dúvida nenhuma. Houve uma série de pessoas que, entretanto, na realidade, acho que já nenhuma delas está lá. O Mário Bomba. Pedro Luzindro, que vergonha. Só tinhas a ganhar, não sei. Não. Adoro o Pedro e super tranquilo. É impossível não gostar do Pedro. Pedro é daquelas pessoas que toda a gente gosta. E o Pedro esteve connosco praticamente 12 anos, portanto, e foi dos nossos primeiros clientes. Eu lembro dele a fazer... o Teatro da Máscara na antiga Casa da Comédia ainda, um espetáculo do Philip Crawford com o Carlos Pereira, ele e o Fernando Cunha, que eram os 3 capitães, e esquece-me, incrível, uma energia, aliás, acho super importante, e uma coisa que eu tenho sentido hoje em dia e que tenho partilhado com os atores, o improviso, o stand-up é uma mais-valia para qualquer ator. Eu acredito nisso, desculpa interromper-te, mas existe não sei se é mito, e eu propago um bocado isso, que os atores são péssimos a fazer stand-up. Eu não sei se são ou não são. Mas uma coisa eu sei. Eu sei que o trabalho de estar a fazer stand-up comedy, de estar diretamente a sentir a pulsação do público, exige um nível de concentração e de rotina que muitas das vezes os atores acabam por não ter. Porquê? Dou-te um exemplo, quando se faz uma self-tape, há a parte da apresentação e há a parte da representação. Certo. Portanto, eles vão representar. Eles estão completamente à vontade para representar, mas normalmente há muita dificuldade na parte da apresentação. Hiper tímidos. Agora sou eu e agora? Onde é que eu meto as mãos? Como é que eu me relaciono? Portanto, o exercício do stand-up, o exercício de falar ao vivo com pessoas, de respirar e perceber que podemos ter algum controle sobre os tempos é absolutamente essencial em geral. Acho que os atores ganham, não, obviamente, fazendo agora vou mudar e vou fazer stand-up comedy, mas fazer um workshop, ter este tipo de experiências é uma mais-valia. E se calhar é por isso que eu tenho essa sensação, como são pessoas que estão a usar isso para reforçarem qualidades que se calhar ainda não têm, se calhar têm uma distância um bocadinho maior a percorrer do que pessoas que vão para lá porque já se sentem à vontade de alguma forma. Joana, eu tenho essa experiência, não é? Portanto, tu tens-me visto, pronto, aí fazendo este processo, mas como eu digo, isto é como fazeres um desporto individual. Epá, eu quando era puto jogava ténis e os treinos corriam sempre lindamente e quando ia para a competição... Estou igual! Tenho uma impotência! Eu parecia que não sabia fazer nada, desmanchava-me completamente e era o tempo que controlava as ações e não ao contrário. E eu chegava a casa tristíssimo e naquela altura não havia propriamente... Eu não tinha este entendimento sobre a situação com 14 e 15 anos. Claro. Nem a minha mãe, nem a minha família, portanto era um processo que eu não conseguia fazer e que acabava por ser bastante doloroso porque no fim eu sentia-me um falhado. Pá, terrível, ainda por cima enfrenta as pessoas. Eu tenho esse problema, eu jogo ténis, treino ténis, mas depois só tenho amigos que joguem muito melhor do que eu.
Então, para ir jogar com eles, eu sinto que lhes estou a estragar o dia. Que eu devia pagar mais o campo que eles, porque eles fazem spins e não sei o quê. Eu estou ali um bocado a safar a raquete, sabes? Eu acho que hoje em dia também faz parte. Eu às vezes também vou jogar ténis com amigos ou com pessoas. Já foi mais frequente, mas faço. Agora também há a história do paddle, não é? És snob disso? É que como és do ténis, o que é que achas do paddle? Eu curto, eu gosto, é muito giro, é muito giro e fisicamente é bacana, estás a ver? É uma coisa que pá, tu sais lá e tipo, uau, estás a ver? Gastei aqui muitas calorias, estás sempre com o cérebro ativo. Portanto, é ali um mix de ping-pong e ténis e, portanto, 1-2 horas passam num instante. Não tenho uma rotina de o fazer, tenho um grupo de amigos que o faz e às vezes vou. Basicamente. É que a malta do ténis geralmente se snoba um bocado, não é? Ténis para gordos. Não. Eu acho que cada desporto tem a sua beleza. O ténis é uma cena, o paddle é outra, o ping-pong é outro. Não devemos comparar. Cada criação é única e é uma entidade própria. Questionas um bocado a dicotomização da cultura, não é? Parece que eu sou ténis, ou sou paddle, ou sou não sei o quê. Pá, que parvoíce estarmos sempre a opor coisas. Sim, acho que até corta um bocado a cena no sentido em que tipo, estamos logo a não querer aproveitar as coisas, estás a ver? Sim. Mas isto é uma coisa muito portuguesa também. Achas? Acho que é uma coisa... Benfica Sporting. É velho do Restelo, Benfica Sporting, acho que culturalmente há coisas que vão demorar muito, muito tempo a mudarem e que estão muito cristalizadas na nossa sociedade e que depois se polarizam por outros assuntos, inclusive a política, etc. E a ignorância leva à extremização, não é? Para ganharmos a nossa identidade. Eu não lhe chamaria ignorância, estás a ver? Eu acho que as pessoas... Eu acho que isto é um bocado tipo o da Red Pill e da Blue Pill, estás a ver? Isto é um bocado o Matrix. Não vai aparecer o Neo e a Trinity, vamos estar aqui com grandes lutas, não é isso. Adeus ouvintes de 15 anos. Mas a maior parte das pessoas, primeiro não lhes dão essa hipótese e a quem tem, a grande parte das pessoas escolhe o azul. E é aqui que está o problema, percebes? Eu acho que nós também somos habituados desde o início a não ver a vida de uma forma positiva, pelo menos a minha geração e a tua foi habituada tipo, a que isto ia ser duro, que isto ia ser complicado, que íamos ter que arregaçar mangas e portanto nesse sentido logo à partida tu já vais... Sim, já entramos aflitos e em survival mode. Vai ser uma luta. Eu acho que não diria ignorância, mas um bocado a cultura da escolha e acima de tudo isso mesmo, a escolha, estás a ver? E tudo bem, as pessoas podem não querer, podem querer passar centro comercial, ir ao jogo de futebol, depois ao almoço e vai semana a seguir a rotina outra vez igual. Nada contra, estás a ver? Eu acho que uma coisa é as nossas rotinas e as nossas escolhas, outra coisa é a forma como nós acabamos por ir abafando os nossos próprios pensamentos e ideias, e acho que é isso que falta. Tem que haver ar para isso, não é? Eu sinto que enquanto não estive tão bem da minha cabeça ao longo dos anos, foi-me difícil ter interesses, por exemplo. Estava tão focada em mim, na minha própria aflição, que não lia, não estudava. Mas eu não sei capitais, João. É um dia de cada vez. Sabes capitais? Sei que por acaso... Eu não sei capitais, achas normal? Por acaso era o Chrome do Trivial e geografia. Em Vila Nova de Mil Fontes tinha ali uns recordes no turco. Não, tenho zero cultura nesse aspecto. O Miguel, que tu conheces, o meu namorado, teve quase para acabar comigo quando eu lhe confessei isso. Que não sabias? Sim. A sério? Ele é extremamente culto e não sei o que mais. Eu fingi várias coisas para ele namorar comigo, sou uma porca, no fundo é isso. Por exemplo, eu sabia que ele gostava de Radiohead e que ele é um bocado indie nos gostos dele, então fui à Pitchfork ver qual era a música mais indie de Radiohead e pus num story do Instagram, ficou louco. Essa é a minha música preferida, eu claro que é. Isso é ótimo. Assim defino. Fizeste o profiling, Claro. Tá ótimo, sim, e depois houve uma vez que eu senti que eu estava a enganar, que estava a esconder a minha falta de cultura geral, porque ia sempre para os assuntos que eu sabia. E virei, mas Miguel, nós todos fazemos isso, estás a ver? Mas para ele foi muito grave, ele ficou mesmo lixado. Tu não sabes mesmo capitais, eu sei básicas, mas não, se me disseres qual é que é, eu nem sei nomes de países. Mas também não sei se isso, eu também quando era puto, depois também era tipo, logo as capitais, que era uma forma de enhance socialmente, era como a astrologia, ou seja, aqueles conhecimentos, bora aplicar, bora ir pescá-lo, bora mostrar que tenho aqui qualquer coisa. E acho que depois, tipo,
pensamos que isso é cultura. Não sei bem se isso é cultura, não mas... Não é, mas parece que cria uma distância, não é? É um bocado. Então o que é que tiveste a fazer? Se não sabes onde é que... Pai, eu como quando era miúdo não tive capacidade de viajar, portanto acho que, imagina, só saí de Portugal, fui à Madeira, pai, com 14 anos, depois fui a Espanha com 19, carro, aquelas road trips daquela altura. Mas a minha primeira viagem de avião fora mesmo de Portugal foi já com 27 anos, estás a ver? Uau, aonde? Londres? Não, foi à República Dominicana, Pulseirinha. Não, ok, pronto, sou super a favor. Foi uma experiência surreal, porque na altura eu tinha uma filha de 6 meses e lembro-me de aquelas 8 horas de Ela avião. Foi contigo? Pois? Não foi, ficou cá, okay. Foi a primeira viagem. E eu fui a rezar cada hora, cada minuto, para lá e para cá. Eu acho que nunca consegui relaxar realmente, estás a ver? Porque eu só pensava, bem, se eu morro nesta viagem, nos segundos que eu vou estar a morrer, eu nunca me vou perdoar. Percebo que ela vai ficar sem Quando pai. O avião Tu tiveste pai a crescer? Eu tinha ideia que... eu tive um pai, o meu pai já faleceu, eu tive um pai bastante ausente. É uma questão que eu não escondo e falo abertamente e foi um processo que eu tive que fazer também em termos de padrões e de o que é que a ausência dele me causou, a minha relação com ele, o que é que essa ausência depois em termos de narrativa criou nessa relação. Portanto, foi um processo muito importante, estás a ver? Mas não foi uma pessoa que esteve propriamente presente, foi o típico pai daquela altura e daquela cultura, com uma cultura muito machista, com uma cultura muito sodrão, uma enorme dificuldade em falar sobre os sentimentos. E tu agora contra-identificas-te com isso com a tua filha? És um pai demasiado emocional. Não, às vezes acontece, às vezes estou a ser pai, estás a ver, e às vezes vejo o Rui outra vez em mim, estás a ver, como às vezes vejo a Maria. É lixado. Aqui teve mais a ver com o meu ciclo, não enquanto pai da Dalila, mas enquanto filho do Rui, que foi, ele faleceu, nós deixámos-nos de falar, tivemos aliás este projeto também, e há muitas pessoas que sabem, vem daí, ou seja, essa última grande confusão que eu tive com ele veio de uma primeira experiência, de uma fase onde tivemos uma grande aproximação, onde eu deixei de trabalhar na Plural, estava a trabalhar num restaurante, no Nosso Solo Itália, e basicamente ele veio-me puxar para um novo projeto, uma agência, que não vale a pena estar a dizer o nome, um novo projeto. Sim. Mas pronto, resumindo a coisa, foram 6 meses absolutamente surreais, dignos de qualquer sitcom, estás a ver? Mas onde eu aprendi tudo, e atenção, o que não se deve fazer no mundo das agências, mas o que não se deve fazer, ponto, no mundo. Ok. Não vou estar a especificar, nem vou estar a entrar aqui em grandes detalhes, mas isso acabou por criar uma divisão muito grande e foi um processo muito importante na minha vida, porque foi o meu grito de Ipiranga, que é, estes são os meus valores, este sou eu, e é-me absolutamente irrelevante se tu és meu pai ou não, portanto, ou respeitas ou não respeitas. Faz parte do crescimento, eu acho. E foi duro e foi desagradável na altura, e foi um processo muito complicado, que depois durou cerca de 6 anos, que nós nunca mais voltámos a falar. Entretanto, eu soube que ele estava doente, era previsível. Liguei-lhe no dia do aniversário dele, já não falávamos há muito tempo, e basicamente disse: pai, é o João. Ui, pai, logo, caraças. E ele não disse nada, só ouvi o que ele tinha, e estava com cancro. Sim. E desligou a chamada, e eu liguei outra vez, e ele desligou a chamada. E para mim, naquela altura, isto foi, portanto, 2016, 17, para mim foi tipo, pronto, olha, I did my best, nada a fazer, passa para, entretanto, ele acaba por falecer, há todo esse processo, que acabou por ser muito melhor do que eu achava, porque toda a família também deixou de se relacionar comigo, foi uma coisa muito família da parte do pai, portanto não sabia como é que ia ser recebido, como é que tinham interpretado a situação. Tóxico. Também não procurei explicar a situação ou entrar aqui senão não estão receptivos, não vais gastar energia. Mas foi bacana e depois disso, sei lá, 3 meses mais tarde encontrei a minha antiga madrasta, que é a Adelaide, que
passou muitos anos com ele e que foi quem passou o resto, o final da vida dele com o meu pai, uma pessoa incrível. E encontrámos em trabalho e estávamos a falar numa apresentação de um projeto e pronto, eu abri ali um bocado o jogo. A Adelaide sempre foi uma pessoa de uma inteligência emocional enorme. Só podia, não é? Só podia, sim, vistos, só podia. Eu falei disso, daquele momento, e ela disse-me: olha, João, ele não desligou porque estava chateado contigo, ele desligou-te porque não conseguia parar de chorar e não conseguia falar contigo. E foi tipo, BAM! Mas que importante ter sabido disso. Isto tudo para te dizer o quê? Tipo, eu tive que aprender, acima de tudo, tanto com a minha mãe como com o meu pai, que eles são a melhor versão que eles conseguiram ser. Pelo menos com os meus pais, na minha experiência, estás a ver? Eu estou completamente convicto disso. E ao perceber isso, eu entrei na idade adulta. Percebes? Foi aí que eu dei esse passo de maturidade para... Eu não tenho que sequer estar tipo, a pensar se eu tenho que os perdoar. Não. Certo. Eu tenho é que perceber onde é que eles cresceram, com que dificuldades é que eles cresceram, com que educação é que eles cresceram. E nós todos acabamos, especialmente as gerações mais antigas, que não têm o conhecimento ou a informação que nós temos hoje em dia para estar a ter esta conversa, acabavam por se tornar vítimas e reféns disso. Sim, então estavam presos. O meu grito, sinceramente, em relação a isso é para o futuro as pessoas. Eu acho que a inteligência emocional é a resposta, estás a ver? É a empatia, é nós compreendermos uns aos outros, é sabermos ouvir. Tudo o que está errado no mundo é isso. O cancro é isso, são células que entram em confronto, estás a ver? Toda a vida demonstra que a solução é isso, estás a ver? Todos os processos. Como é que ensinas empatia à tua filha? Olha, é que eles nascem já com este pensamento um bocado do bem e o mal, não é? E lidam com outras crianças assim. Há uma parte que é absolutamente inata nos nossos filhos, em nós, estás a ver? Que não depende rigorosamente nada da Maria, do Rui, do Pedro, do António. É teu, vem contigo, é a tua entidade própria, estás a ver? Ela tem isso, naturalmente, e ela vem de uma linha hereditária, especialmente a relação da minha mãe. Nós somos pessoas de serviço, estás a ver? Ok. Nós somos arquétipo cuidadores. Muito empáticas, às vezes exageradamente e até contra nós. Isso conspira porque parece que dependemos disso, para nos ativarmos enquanto pessoas. Ela tem isso. A nossa educação, a minha educação, é isso. Da parte da mãe, também sei que os valores são fortíssimos nesse aspecto, estás a ver? Portanto, a Dalila é uma miúda que tem 13 anos agora, mas tem uma maturidade emocional absolutamente incrível e é reconhecida pelas colegas, pelas mães das colegas. Isso enche de orgulho, é a melhor coisa que... Enche, claro que sim. Não, claro que sim. Claro que sim. Achas que sim, desde que façam uma boa música. Enche-me de orgulho porque acho que há muitas coisas que eu ainda tenho que passar, boas e más, porque sou um ser humano, estás a ver? E acho que também com as más também nós aprendemos, como tivemos a falar sobre isso. Mas isto era a coisa mais importante que eu queria passar à minha filha. Estás a ver? Era isto, porque isto é uma chave. É uma chave para também nós nos sentirmos melhor ao longo da vida, porque se nós passarmos a vida a criar conflitos, se passarmos a vida a virar as costas às pessoas, nós não vamos dormir melhor. E tornamos toda a gente doente à nossa volta. Portanto, nós precisamos muito disso e toda a sociedade precisa disso. Eu digo-te isso porque a minha filha é extremamente sensível, artística, e então escuda-se um bocado no sarcasmo. Tem 2 pais hiper sarcásticos e de certeza que foi duro para ela aprender o sarcasmo com 3, 4 anos de idade, sabes? O Calvin and Hobbes tinha essa idade. Sim, verdade, mas foi duro para ela. E ela ontem estava-me a contar que foi jogar futebol com os rapazes lá na escola. E eles não a queriam deixar jogar porque é rapariga. Ainda? Ainda há disso. Por acaso com a minha não... Quer dizer... Depende da escola, amiga. A minha está na pública, percebes? Também a minha, sim. Fiz questão. Isso foi outra coisa que foi um creche muito grande também, a outro período. Foi a cena da escola privada. Eu tive muito tempo numa escola católica, no São José, e a escola é ótima. Aquela para do São Francisco Xavier? Da secundária do Restelo, sim. E tudo. Mas as freiras também eram fixe. Não é uma questão de não serem fixe, é a questão de estar fechado num aquário. E naquela altura eu saía de casa, ia para a escola, da escola para casa,
no Natal ia ao circo, era este tipo de rotinas. Portanto, eu não sabia peva do que era viver em sociedade. Passa para entrar na secundária do Restelo, BAM! Que apesar de nós termos a ideia que há muita betalhada, há e não há. Não, tipo, metade da escola, é assim, sim, quem outra abre a metade escola e quem lá andou, agora por acaso está diferente, a minha filha anda lá e até é super estranho voltar lá. Sim. Percebo o quão bebés nós éramos e não achávamos, estás a ver? Sim. Há muito mais nerds, que é fixe, estás a ver? Nerds é seguro, é fixe. Não é diferente, no meu tempo eu lembro de entrar na escola e estava todo aquele início da escola era os betos todos, estás a ver? E tu entravas, tipo, e era vou levar ali uma boca ou não, estás a ver? Certo. Tanto que a solução era chegar, e eu chegava todos os dias às 7h30 da escola. Mais cedo, que é para não passar pela mão. Portanto, essa pancada foi muito grande e fez-me sofrer muito, mesmo na altura, porque lá está, eu também não tinha inteligência emocional para fazer mais, eu não tinha trato social, eu era muito ingênuo, muito bonzinho, estás a ver, muito Disney, sem a perversidade toda que nós hoje em dia reconhecemos, e comecei a ter uma coisa que nunca tinha tido, estás a ver, que era atrito e confronto e maldade pura e bullying, e a minha maneira de lidar com aquilo. Porquê que te faziam bullying? Porque eu era muito gordinho e ainda tenho, já não tenho tanto, mas tinha os dentes muito para fora, portanto eu era o castor. Mas isso é uma opção tua. Eu era o castor. Eu acho. Não, agora basicamente eu usei aparelho durante bué de anos e depois basicamente deixei de usar a contenção, perdi a contenção. Portanto, mas eu acho que faz aquela cena, imagina, agora sinto que... Estou na boa com isso hoje em dia. Não, mas encontram-se modelos assim mais sui generis, procuram-se atores com uma determinada característica. Não, aquela atriz do White Lotus que ultimamente foi... Tem. Acho que dá ali uma personalidade, não é? Não, diferente. Imagina, hoje em dia estou completamente resolvido com isso, mas na altura não estava, e é uma altura que tu começas tipo a apaixonar-te e ficas consciente dos teus defeitos. Pronto, e depois basicamente foi aí que eu descobri que a vida, olha, como o Morgan Freeman diz do Seven, o que é que ele diz? Diz exatamente que, já não lembro quem é que foi, Ernest Hemingway, penso eu, que o mundo é um sítio incrível e que merece que lutemos por ele. E o Morgan Freeman, a personagem dele no fim do filme, diz: eu só acredito na segunda parte. Ok. Certo. Como um cético, eu acabei por me tornar um cético, mas acabei... Mas boa pessoa na mesma, podias ter entrado para esse lado mau. Entrei, tornei-me... Ficaste tóxico também? Tornei-me, tipo, quando me conheceste, aquilo já era o aftermath daquele período maluco, portanto eu comecei a arranjar ali ferramentas para me darem valor, não é? Portanto, na altura, quando tu me conheceste, aquela cena de sempre estar maluco e não sei o quê, bababá, foi uma coisa que durou durante anos, estás a ver? Até a minha alcunha era, com os meus amigos, era o Jolo, o maluco. Portanto, porque na altura dizia-se isto. Não, também era muito por causa do Rui Unas. Chega, anda maluco. Isto antes era fixe dizer isto. Era. As coisas eram diferentes, claramente. Não é? Havia um cabaré da coxa. Era impossível haver um cabaré da coxa. Fiz de papagaio do cabaré da coxa. A sério? Nas últimas edições. Disse tanta merda. Um clássico. Hoje em dia, obviamente, que na sociedade que vivemos, percebo perfeitamente. Mas acabei por me tornar um bocado parvo. Acho que acontece a todos. Estás a ver? Na altura fiquei muito frágil, tinha um grande déficit de atenção, era muito difícil para mim estar numa sala de aulas, era complicadíssimo, era daquelas pessoas que estava tipo... e também, não era uma coisa que se falasse muito, não é? Tipo, sim. E descobriste quando? Eu cheguei a ter professores que matavam as pernas com... eu descobri isto anos mais tarde quando comecei para lá, o que é que tu andaste a fazer à tua vida? E eu andei tipo de escorrega emocional em escorrega emocional durante muito tempo, a viver a 200 à hora, literalmente à espera que o carro batesse inconscientemente, e foi batendo, nunca de forma definitiva, certo. Mas fez-me bater com a cabeça o suficiente até ao ponto em que eu já tinha ali 22, 23, e a minha vida era absolutamente irreal. Ou seja, a minha vida era tipo arranjar uns trabalhos fáceis, rápidos, ir para a praia, continuar a ir sair à noite, relações, cenas, os amigos. Mas olha, correu bué da bem. Neste momento, CEO da HIT é uma das agências, nem sei o nome de outras, que eu sou de um meio completamente ao lado. Há mais e boas. Mas és incrível. Eu dos atores com quem falo, ir para a HIT é um objetivo.
É de género, pá, o que eu curtia. É assim, eu não gosto muito de tipo selfies, shameless self-promotion. Mas, está a correr muito bem. Mas sim, é um projeto que eu acho que está muito sólido, que é aquilo que eu também quero para a sociedade, portanto, os valores que eu sempre quis praticar e que quero continuar a praticar naquele projeto, e basta olhar para o projeto em si, percebe-se aquilo que nós procuramos socialmente identificar e levar à casa das pessoas e aos nossos clientes. É profissional, sim. É profissional, é empático. Eu, mais do que um cliente que me dê dinheiro, eu quero um cliente que seja um grande ser humano. É isso que eu procuro. Quando falas de cliente, é agenciado? Sim, agenciado. Por exemplo, aqui não acontece muito, nós acabamos de dizer os agenciados ou os atores, mas, por exemplo, lá fora são the clients. Mas é giro criar essa diferença, que é para um gajo se lembrar que está a trabalhar para também. Eu aprendi isto agora com a Sara Puro, que é a nossa manager internacional, portanto assumiu esse espaço. Eu estava sempre a dizer the actors, e ela, the clients, João. And then, faz todo e foi sentido. tipo, não, eles são nossos clientes, e aqui em Portugal ainda há muito isso, esquece muito, porque o meio ainda é pequeno, tem crescido bastante, mas é um bocado a aldeia do Asterix, às vezes, portanto, as pessoas confundem muito o que é trabalho, o que não é trabalho. Sim, e o ego nesse meio é lixado. É complicado, portanto, eu acho que a parte do cliente é muito bom logo à partida para começarmos com uma linha onde há a devida hierarquização. No entanto, já te aconteceu, diria, tu acompanhares o crescimento de um ator ao ponto dele passar para o lado de ficar um cretino. Ainda não? Não, pá, não tenho uma Portugal é demasiado pequeno para haver cretinos? Acho que isso não. Acho que aqui vou-te ser muito sincero, estás a ver? É isso, é a linha, estás a ver? É uma resposta que eu não é trabalho, estás a ver? Não sou eu que tenho que fazer esse julgamento de valor. Acho que cada relação é uma relação, estás a ver? Certo. O meu trabalho é perceber o que é que eu fiz, o que é que nessa relação eu representei, e a outra pessoa, o cliente neste caso, é fazer exatamente o mesmo. Epá, nunca cheguei a esse ponto, estás a ver? Não. Cheguei ao ponto de misturar um bocadinho, estás a ver? E criar relações de amizade muito fortes, e depois as pessoas saem, estás a ver? E depois é muito complicado tu gerir isso, estás a ver? Portanto, tem que haver a separação, já tive essa experiência e decidi não voltar a tê-la, porque acaba por ser muito doloroso, estás a ver? E lá está, isto é trabalho, estás a ver? Não... Duro, eu percebo isso. Haver essa separação é lixado. Eu estava a falar disto do ego também porque acabei de ver o documentário do P. Diddy, feito pelo 50 Cent, e também a história toda do Kanye, e pronto, esta questão no rap, no hip-hop, o ego, pronto, era um cretino, lá está. Não, sim, mas o ego insufla-se de uma maneira que eu ponho-me a pensar se as pessoas, quando têm muito dinheiro, ficam assim, ou se já têm uma tipo trauma, se já têm uma predisposição para ser assim e depois o dinheiro justifica tudo. Tenho mesmo, tipo, isso é um assunto super interessante o que tu estás a dizer. Não tem só a ver com o dinheiro, tem a ver com a vida adulta. Acho que a vida adulta nós começamos a criar cada vez mais pretextos para não sentir. A verdade é que quando tu és novo, quando eu estou a falar desta altura, isto é há 15 anos atrás, não é? Tu não tens uma empresa construída, tu não tens uma família construída, tu não tens uma filha, tu não tens um carro, tu não tens o empréstimo. Tens a espinha em casa. Portanto, como é óbvio, acho que a questão não tem só a ver com o ter ou não ter, ou ser pobre ou ser rico, mas efetivamente nós começamos a criar muitos alicerces, muitos pretextos que depois nos impedem de sentir. Se faz parte ou não, ainda não sei, é uma resposta que eu não tenho. Relativamente ao P. Diddy... Mas percebes aquilo que eu quero dizer? Percebo perfeitamente. Aí eu acho que... Achas que deixam de sentir ao ponto... Acho que é um mundo dos super ricos, sei lá, eu não consigo entender, tipo, sequer, pela pessoa que eu sou, o nível de insanidade, ou melhor, o nível de distanciamento do senso comum que determinadas pessoas, que sim, com o apoio do dinheiro, são... Tipo, claro que o dinheiro permite que estas pessoas entrem
num distanciamento enorme do que é senso deixam de ter comum, os pés, sim, na realidade. Não consigo sequer entender. Eu acho que essas pessoas também, no fundo, devem ser tipo as pessoas mais tristes do mundo e estão reféns de um mundo horrível. Não sabem quem são os amigos. Eu não queria ser o P. Diddy ou o Kanye ou whatever. Eu não queria, nem a Kim, eu não queria acordar um dia a seguir, estás a ver, com todo o dinheiro do mundo, sem um pingo de humanidade. Isso para mim vale zero. Eu prefiro ter pouco e ter a minha humanidade e ter a simplicidade que eu procuro na vida do que entrar por esses caminhos em que nós vendemos literalmente a alma ao diabo. E há sempre aqueles vídeos conspirativos e não sei o quê, mas é efetivamente isto. Eu acho que as pessoas, tipo estes gajos, esta malta vendeu efetivamente a alma ao diabo. Houve ali um momento que disse, caguei. Siga. E não dá para parar, estás a ver? Eles não sabem parar, tipo, P. Diddy tem quantos anos? 50 e tal anos? Para aí, já tem maminhas de 50 e tal anos. Fogo. Já tem essas maminhas. Está-se bem, são pessoas que não sabem parar. É que, eu tenho uma teoria que não sei se é grande merda e não sei o quão politicamente incorreta é, que é, eu acho que a partir de determinada altura essa malta que ganha tanto dinheiro e que ganha esse poder todo, como deixa ter os pés assentes na realidade, começa a esticar-se para outras realidades. Por exemplo, agora falando do Epstein e coisas desse género, a cena das miúdas terem 17 a 6 anos, acho que é como se fosse um luxozinho para eles. Já experimentaram tudo, já fizeram orgias, já comeram animais, estás a perceber? Chega um ponto em que esses valores já nem existem. Olha, se sentem poderosos em fazer coisas que ninguém pode. Muito giro dos anos 90, que é o Caloiro da Máfia, com o Matthew Broderick e com o Marlon Brando. É uma comédia, é muito giro. Tem nome de comédia, assim, não imagino. Mas pronto, fazer um bocadinho de spoiling também, whatever. Assim, anos 90 aqui. Mas basicamente é baseado num clube, onde basicamente eles servem animais em vias de extinção, um chefe cozinha. É isso. Pronto, na realidade aquilo não era, pronto, eles não estavam a matar os animais. Claro, mas é fenomenal. Aqueles animais estavam a matar outros, estavam a enganar os clientes. Mas eu acho que os super ricos depois, efetivamente, estão desesperadamente à procura de sentir e, é isso, exquisite, e acham que é não por aqui, estás a ver? Que é por aqui. É como diz ao El Corte Inglês, estás a ver? Tipo, ao gourmet, é fixe, mas tu não vais comprar aquilo tudo, estás a ver? Não, sim. Percebes? É só para sentir que poderias, se quisesses. Ou... É uma questão de poder que depois também revela uma fraca autoestima, um vazio. No outro dia, desculpa estar a interromper, mas no outro dia fui a um programa de televisão em que o outro convidado era um ex-jogador de futebol e estava assim vestida. Normalmente o gajo estava com um cinto deste tamanho a dizer Armani ou Guess e não sei o que. Isto é mesmo de quem precisa ou quem precisou de mostrar a segurança. Nessa parte da roupa, por acaso, eu tinha uma opinião muito, muito resoluta e fraca, até pobrezinha. Hoje em dia acho que a roupa assumi completamente que a roupa é uma forma de expressão, é uma forma de arte, estás a ver? A roupa a mim não me incomoda. Claro, lá a bacana que anda com o Kanye, tipo, claro que aquilo é... Aquilo agora, é não roupa também. Acho que é uma forma de expressão, como claro. Quando eu era puto fiz o piercing, isso não me faz impressão. Pessoalmente, sabes que eu nisso não... Sim. Aprendi os básicos. Isso é até uma coisa gira, que existe o normcore, não é? Normcore, que é a pessoa vestir-se da forma mais simples possível para evitar gastar o span de decisões, sabes dessa teoria? Também há outra teoria, que é assim, as pessoas têm todo o livre-arbítrio de se expressar. Estavas a falar do Armani, pode ser um brinco, pode ser um piercing, pode ser uma tatuagem, como eu tenho. As pessoas são livres. Agora, no mercado de trabalho, é isso. No mercado de trabalho nós temos de estar conscientes quando estamos a adotar essas posições. Primeiro temos de estar seguros do trabalho que nós estamos a fazer e depois temos que perceber exatamente que isso está a comunicar com as pessoas, não é? Eu senti isso, por exemplo, eu tive uma fase onde tinha o cabelo grande, uma grande barba, no verão tenho as tatuagens, vê-se, as pessoas achavam piada no início e tal, e não sei o quê. Mas enquanto eu estive nesse sítio, eu também não saí desse sítio, porque era o que eu estava a comunicar. Estás a perceber? Portanto, eu também tive que maturar e pronto, olha, já foi fixe e tal, aí bacana. Que tipo de tatuagens é que tens? Aquelas tribais à duche?
Imagina. Não, epá, Aquela assim, tenho o quê? Olha, tenho uma tramp os stamp. 4 elementos, tenho coisas minhas, basicamente. Tá bem, não são quer coisas, contar. são coisas minhas, não. Olha, eu tenho desenhos da minha filha. Este que parece uma pila, não é um desenho dela, não era suposto parecer uma muito pila. giro, Foi quando fui diagnosticada de tudo a preto e branco. bipolaridade. Eu isso gosto muito das cores, estás a ver? Tenho esta de banana papaya de projeto. É muito gira, é muito gira. O que é que eu te ia perguntar? Eu tenho aqui aquelas perguntas um bocado mais da pizza, mas para além do meu número no teu telemóvel, qual é que é o número mais sonante que tu dirias? Estavas a gabar-te de conhecer pessoas, que é coisa que tu não fazes, obviamente. Qual é o nome no teu telemóvel que tu, só para que tenhas ideia? Eu tenho Teresa Guilherme. O quê? A pessoa mais... Sim, mais surpreendente. Desculpa, não. Não, Martin Scorsese. Não chega a isso. Não chega nada a isso. É tudo muito nacional. Não tenho esse... Não tens? Não que às vezes nós temos números de telefone. Este verão juro que cruzei-me com a Nicole Kidman, ela vinha num Ferrari, ali na zona da Comporta, e senti qualquer coisa, como no Tribeca, eu senti tipo estar ali ao pé da Samantha. Starstruck. Sim, é bom. É tão parvo sentirmos também isso. é seguido rapidamente uma normalização. Sim. Mas é bom ainda sentir isso. Eu acho que o cinema também era muito feito isso. Hoje em dia nós chegamos às pessoas todas e os Instagrams e não sei o quê, e perde um bocado esse... Desviaste imensa pergunta. Essa magia. Sim, eu estou-te a ver. Mas sei lá, em termos profissionais, para tipo tentar dar-te uma resposta, deixa-me tentar ser o mais... Alguém do estrangeiro. Eu tenho Hernani Carvalho. Sabes quem é o Hernani? Sei perfeitamente. Os meus clientes... Sim, são os mais importantes e mais com maior... E é verdade, termos de trabalho, no fundo, em termos pessoais, olha, é a minha mãe, é a minha filha. Oh, que fofo! É isso, pronto. Que fofo! Eu acho que é isso, acho que o da Teresa Guilherme é o maior flex que eu posso ter de... Eu da Teresa não tenho, por acaso, não tenho. Uma vez liguei-lhe a propósito de um projeto meu e ela atendeu. Mas cresci a ver a Teresa e acho que a Teresa é um monstro. É um ícone da apresentação em Portugal. É um monstro. Marcou décadas da apresentação e é um monstro, é incrível. É magnífico. Confesso que, não te querendo envolver nas minhas opiniões, mas faz muita confusão vê-la na CMTV, num espaço assim de crítica social, deixa-me profunda. Uma pessoa tem que trabalhar, como é óbvio, mas deixa-me de coração apertado, sabes? Que é de género, Teresa, o que é que estás aí a fazer, meu Deus? Sim, eu acho que depois vamos sentindo isso em relação a várias pessoas. Acho que, por exemplo, é uma narrativa muito individual. Acho que cada um agarra no barco, começa no ponto A e depois vai ao ponto B. E acho que as carreiras, acima de tudo, como eu já disse, isto é subir montanhas, descer montanhas, subir montanhas, descer montanhas. Certo. Quando chegas lá acima, tu olhas, tu vês, tipo, e agora? Está feito, o que é que eu vou fazer? Vou descer outra vez. Portanto, é isto. Há momentos em que tens mais reconhecimento, há outros momentos que tens menos, há momentos que se calhar ganhas mais, há outros momentos que ganhas menos. Uma coisa é certa. Tu tens de gerir isso tudo com os teus clientes. Sim, tenho que gerir isso. Eu tenho que estar sempre um passo à frente em termos de informação, ou seja, a informação é uma currency muito importante nesta área, que gera antecipação, e conhecer bem emocionalmente os meus clientes, porque já me ouviste dizer isto, mas eles estão sempre muito isolados numa ilha. Portanto, eu preciso de ter essa informação, partilhar essa informação com eles, para eles se sentirem seguros, e depois começar a reconhecer os padrões deles. Eu já sei exatamente, com bastantes clientes que eu tenho, quando é que eles me vão ligar, as indisponibilidades anuais, o que é que eles se preocupam, o que é que eles não se preocupam, quando é que eles vão começar a ficar nervosos porque não têm trabalho e vão-me ligar. Portanto, em vez de esperar, antecipo, estás a perceber? E gero, ou tento gerar, e o trabalho também de toda a equipa, é gerar esse conforto emocional do lado deles, para eles fazerem o melhor possível o trabalho deles e para eles estarem... Mas que pressão do caraças. Mas é muito giro, isto é muito giro. Digo-te, é muito giro. Eu já tive muitas alturas em que pensei que isto era tipo uma maldição, porque é muito duro e foi muito duro. Tens a parte técnica e a parte psicológica também. E tem a parte da empresa, percebes? Ainda para mais isso, e essa parte é duríssima, estás a ver? E ainda agora, estás a ver? Tipo, ainda há momentos em que tu vais para a cama e não consegues dormir.
O cliente atrasa, não paga. Isto são 15 anos disto, percebes? E sim, isso é muita pressão e é um juggling que é muito difícil de fazer, que eu tenho todo o orgulho de ter conseguido fazer, mas que caí um bocado naquela cena do eu sempre quis tipo, ser o líder da minha própria vida e não trabalhar por conta de outrem e criar aqui algo meu, mas não há cenários perfeitos. Não há cenários perfeitos. Sim, e não é só divertido. É uma ilusão de ótica que o capitalismo, a sociedade prega às pessoas do tu és dono do teu negócio. E tu não és dono de nada. Yeah. Tu és só mais uma pecinha. E uma máquina que parece ter sido criada por ti, mas não, tu trabalhas para a máquina na mesma, realidade e a brincar, e no mundo das empresas e da sociedade, tipo, o Estado é o meu maior sócio. Portanto, eu sou patrão do quê? Nada. Yeah. Aliás, a própria palavra é horrível. Patrão é assim uma coisa tipo... Jesus. Aposto que o Estado não te chama cliente. Aqui o confinamento foi duríssimo, tivemos várias vezes quase a ir à falência. Foi incrível porque todos os nossos clientes nos ajudaram imenso, ou seja, foi mesmo uma fase em que eu consegui ultrapassar porque partilhei, porque não me armei em forte, ou seja, porque, olha, e aconteceu com todos, não é? Estávamos todos na merda, estávamos todos numa situação complicada, mas tive imensos atores que eu dizia, olha, posso fazer agora este pagamento no início da semana, depois no final da outra. Bom, epá, e a malta alinhou e confiou em mim e conseguimos ultrapassar aquilo e estamos aqui agora, estás a ver? Yeah. Mas é duríssimo essa parte. Essa é a parte que eu acho menos atrativa nas funções que eu assumi, que é penoso e que te tira muita vida pessoal. Estás a ver? Tu estando ligado não só a essa parte empresarial, mas de certeza que o meio também te atrai, não é? O cinema, o teatro, vejo também ir muito a teatro. O teu trabalho estragou-te um bocado essa arte, ou não? É que, por exemplo, eu fiz rádio durante muitos anos e agora ouço rádio como se fosse futebol. Olha, pá, isto não devia ter entrado aqui, olha, por amor de Deus, onde é que ele não sei quê? Pá, entrou, olha, imagina, eu quando comecei isto, eu andei na António Rui, ainda tive assim uma ideia. Está tudo no LinkedIn do João, por isso é que eu não estou aqui a explicar. Sim. Meia lunática que queria ser realizador, isto durou tipo um ano. E tiras ótimas fotografias. Porque eu era um apaixonado pelo cinema, ou seja, eu colecionava VHS, eu vi vários filmes mais de 100 vezes, uma Música no Coração, um American Beauty, um Magnolia, um África Minha, ou seja, na altura nós não tínhamos muito, não é? Portanto, aquelas VHS eram o que eu tinha, era a Netflix era toda. O que eu tinha, portanto, o mundo do cinema apaixonava-me e fez-me crescer imenso, pá, nunca me hei de esquecer quotes do Advogado do Diabo que tu sabes que eu estou sempre a utilizar, quotes do American Beauty, It's never too late to get it back. O cinema ajudou-me e deu-me força para eu estar aqui. Hoje em dia já é muito difícil eu ver esse cinema hoje em dia. No outro dia com o Frankenstein voltei a... O novo. Voltei a entrar tipo num espaço de humanidade como já não via no cinema há muito tempo. Provavelmente e se calhar até fui eu que não vi, mas voltei-me a encontrar. E ser agente tirou-me um bocado essa pica do cinema. Yeah. Mas deu-me outra coisa que eu não tinha, que era eu não tinha muita pica com o teatro. Porque lá está, porque eu tenho muita dificuldade, e há clientes que sabem isso, de estar tipo parado 2-3 horas no mesmo sítio. E no escurinho, eu adormeço tantas vezes. É uma coisa que eu ainda hoje estou a trabalhar. Portanto, o princípio foi muito duro, foi um trabalho de resistência. Eu estou-te a dizer isto e estou a sentir a tua dor. Parecem as aulas de filosofia, sabes, no início. E hoje em dia é dos maiores prazeres que tenho, porque fiz esse processo, consegui vencer o meu cérebro, e o cérebro educou bem o corpo. Epá, e tenho tido experiências maravilhosas. E o teatro também anda do caraças. Não que o teatro mais simples as pessoas achavam que a rádio e o teatro iam morrer. Pá, de todo. Esquece, estão fortíssimos. O teatro está... e estamos numa fase muito gira, porque há um ciclo de humanismo, ou seja, tenho visto muitos espetáculos em que é mesmo para o público, é mesmo para colocar o público a pensar diretamente. Cada vez mais, já não sinto tanto essa distância da cultura erudita, sabes? No outro dia fui ver o último espetáculo do Mário Coelho, tinha a Ana Vilela, da Costa
e a Ana Valentim lá, que são minhas clientes, mas por acaso também são minhas grandes amigas, e nunca me tinha acontecido, e não foi só a mim, na altura depois tu contaste-me, saíste. Pá, e eu identifiquei-me tanto, aquilo levou-me a um espaço, a uma regurgitação pessoal tão grande, porque tu identificas com as histórias deles todos, que são muito pessoais. Pá, e no fim, tipo, olha, estava a chorar a baba e ranho e tive mesmo que olhar tipo, para o lado para ver se havia mais pessoas, que eu nunca me tinha acontecido. Chorar. O meu namorado achava que estavas aflito para ir fumar. Tipo, o gajo fuma imenso, ele saiu a correr da sala. Não. Este gajo está aflito para ir fumar. Não, aí foi fazer xixi. Isso tem um problema também, que é, por exemplo, pá, não beber cerveja, de certeza, antes de ir ao teatro, é uma coisa que garantidamente eu tenho que fazer, estás a ver? Eu acho que é outro t-shirt importante para eu pôr no Instagram sobre João Louro. Mas estávamos a falar isto só para terminar, que já tenho aqui Mário Daniel também a pingar no telefone. Força, olha. Mas espera, estavas a falar sobre o facto de agora estares tão ocupado, teres tanta coisa para fazer e não estares tão aflito a nível monetário que já não sentes tanto. E é aí que ocupa o lugar do teatro, não é? Neste momento é pausa, não podes mexer no telefone, não há mails. O teatro é trabalho, não é mesmo? Estás a ver? Aí acho que é um processo também. Acho que é um processo, lá está, há bocado estávamos a falar sobre isso, não é? Nós vamos criando todos estes pretextos e está tudo certo. Eu sou um homem responsável e estou super contente com as minhas decisões, com todos os pretextos que criei, mas vamos esquecendo um bocadinho daquilo que nós éramos, não é? Portanto, aliás, no American Beauty a história é um bocado essa. Há uma parte em que ele tenta com ela, tipo, lembra-te quando nós estávamos no prédio e tu despias, não sei o quê, e éramos malucos. Portanto, esta conversa é incrível porque nós tivemos a falar daquela minha altura em que foi mais emocional, estás a ver? E é um full circle total. Eu saí desse sítio para chegar a este, para agora ir à procura do outro outra vez. Portanto, é verdade, é assim que funciona. É isto. João, obrigada. Acho que a vida é isto. Tão querido. Joana, foi incrível. Também tens que ir, eu estou a fazer papel de ocupada, mas tu estás muito mais do que eu. Para a semana há novo podcast e eu vou intercalando aqui entre com convidados e sem convidados, porque estúdio, não é? E porque eu também tenho coisas interessantes a dizer. Isto não é só sobre vocês. Beijinhos. Obrigado. É o podcast, não sei ser.